gente preparou um conteúdo aqui bem bacana, né? Eu acredito que a duração desse webinar aí não deve ultrapassar uns 30 minutinhos, né? Então, nosso papo vai ser rápido, mas vai ser bem bacana. Vamos lá, então. Estimativas em projetos. O que é isso, né? Estimativa está muito relacionado ao planejamento e é um ponto essencial para que um projeto ele tenha sucesso, né? Se você não estima, se você não faz um planejamento, possivelmente você não vai ter sucesso no teu projeto. Então, eu separei aqui, eu dividi esse webinar com conceitos, né, essenciais aí para estimativa. Separei também aqui alguns tipos de estimativa, algumas técnicas legais para a gente conversar. Depois tem aqui alguns benefícios, né, de tudo isso que eu mencionei até o momento. E depois a gente vai ver na prática como é que a gente faz estimativa. Eu vou dar algumas dicas, vou mostrar um pouquinho de uma ferramenta aqui para fazer estimativas. E depois a gente pode trocar um pouquinho de ideia, trocar experiências em relação a esse assunto aqui que a gente vai abordar hoje, tá bom? Aproveito também o momento para falar que toda quarta-feira a gente aborda temas específicos de gestão de projetos. Semana que vem, a gente vai falar também de projetos para pequenas empresas, né, pequenos projetos, né? Se vocês quiserem participar, estão convidados, mas fiquem de olho na nossa programação, porque constantemente a gente tem aí assuntos legais que a gente traz para discutir com o pessoal, trocar uma ideia. Se vocês quiserem sugerir algum tema, também fiquem à vontade para escrever aqui, que eu vou tentar viabilizar esse tema aí com o nosso pessoal aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Estimativas versus variáveis, né? Estimativa tá muito ligado com o planejamento, né, do teu projeto. E existem algumas variáveis que são de extrema importância para que você consiga fazer estimativas. Essas variáveis estão relacionadas ao tempo, ao escopo e ao custo de um projeto. O que é o tempo, né? Ele está ligado ao prazo do projeto, à duração, ao esforço do projeto. Então, esses fatores vão determinar, né, o período que o projeto vai se iniciar e vai ser concluído. Então, como todos sabem, né, o projeto ele é caracterizado por uma natureza que é temporária, né? O projeto ele é temporário, ou seja, ele vai ter um tempo pré-definido, vai ter um início e vai ter um fim. E essas características é que determinam o tempo total de duração do projeto, perfeito? O esforço também é um outro ponto bem importante do meu projeto, que vai determinar a quantidade de horas necessárias para fazer a entrega do meu projeto como um todo. Então, esses fatores todos ajudam você a fazer a medição do tempo do seu projeto, de você fazer esse planejamento, fazer essa estimativa. Legal? Depois, nós temos a estimativa do escopo. O que é o escopo? O escopo é o detalhamento do trabalho a ser realizado naquele projeto. Então, eu vou começar um projeto para construir uma nova casa. Qual que é o escopo dessa casa, né? Eu estou falando de uma casa de 60 metros quadrados ou eu estou falando de um sobrado de 200 metros quadrados, né? Eu estou falando de uma casa com padrão de acabamento A, né? Ou uma casa com padrão de acabamento C. Então, tudo isso interfere no trabalho que vai ser entregue naquele teu projeto. E muitas pessoas não dão tanta importância para esse processo de planejamento de escopo. E o fracasso do projeto muitas vezes está ligado a isso, ao escopo não ser delimitado, não ser detalhado da forma correta. Então, é um ponto muito importante dentro do projeto, você detalhar tudo o que precisa e o que não precisa ser feito, né, para você entregar aquele projeto no final. Legal? Outra variável muito importante para a estimativa é o custo, né? O que é o custo? São os recursos monetários necessários para executar o projeto. Então, a mão de obra, a compra de equipamentos, contratação de terceiro, né? Tudo aquilo que vai ser necessário para entregar o teu projeto, né?
que está relacionado ao financeiro, você vai precisar fazer estimativa também. Senão, você também pode ter fracasso no seu projeto. Você pode chegar no meio do projeto e não ter mais dinheiro para terminar o projeto, né? Então, você precisa fazer esse planejamento também. Legal? Fazendo esse planejamento, né? Para fazer esse planejamento, existem algumas técnicas que podem ajudar a gente no dia a dia, né? Da gestão de projetos. Então, essas técnicas podem ser usadas independente do tipo de projeto que você for trabalhar. Separei aqui algumas que são bem importantes, como, por exemplo, a opinião especializada, a técnica de estimativa análoga, a paramétrica, a técnica de estimativa de 3 pontos, a técnica de bottom-up e de top-down. Algumas técnicas aqui que são mencionadas em gestão de projetos. Eu vou entrar no detalhe de cada uma delas, né? As 4 mais mencionadas, que inclusive estão no PMBOK, que é o Guia Referência de Gestão de Projetos, são a de opinião especializada, a análoga, a paramétrica de 3 pontos. São as mais mencionadas, né? Que talvez vocês achem mais referências. Mas a bottom-up e a top-down também são técnicas bem interessantes. Eu vou contar um pouquinho a respeito para vocês. Opinião especializada. É uma técnica que eu acredito que seja mais utilizada aí no dia a dia, que é contar com o apoio de profissionais experientes para ajudar vocês a realizarem as estimativas. Então, aqui, nada mais é do que você chegar para o João e perguntar para ele quanto tempo ele leva para revestir uma churrasqueira, né? O João é especialista, né, em revestimento de churrasqueira, ele trabalha com isso há 10 anos, então ele vai olhar e ele vai poder te dizer, né, quanto tempo ele vai levar. Geralmente as pessoas contam com o apoio de pessoas que já tiveram experiência com aquele ponto para fazer uma estimativa. Essa técnica da opinião especializada também usa como base o histórico, né? Por a pessoa ter experiência, ela tem um histórico de projetos que ela já executou, de tarefas semelhantes, e ela pode te dizer uma estimativa aí com mais precisão. Depois, eu tenho a técnica de estimativa análoga. O que é isso? Essa técnica, ela vai usar dados históricos de projetos que já aconteceram no passado e são semelhantes. Então, até aqui eu coloquei uma figurinha, né, de vários marcos numa linha do tempo, né, para vocês poderem tentar gravar isso daqui. Então, vamos para um exemplo, né? Eu tenho uma construtora, sou dona de uma construtora, e eu preciso estimar o projeto da Casa da Maria. A Casa da Maria vai ter 60 metros quadrados. Então, a gente vai construir uma casa com 2 dormitórios, uma sala com cozinha conjugada, um banheiro, uma lavanderia, uma garagem. E fazendo essa estimativa análoga, o que eu vou fazer? Poxa, vou puxar lá do histórico, né? A gente já entregou uma casa para o seu João, de 60 metros quadrados, com basicamente a mesma estrutura, né? E a gente levou 6 meses para conseguir fazer a entrega dessa casa. Então, essa estimativa também é bem usada, né? Para que você possa ter uma base e ser mais assertivo na entrega do seu projeto, quanto a prazo, né? Quanto a escopo, quanto a custo, que são aquelas 3 variáveis que a gente falou lá no começo. Depois, eu tenho a estimativa paramétrica, que o próprio nome já diz, né? Ela usa parâmetros do projeto como base para que você possa fazer uma estimativa. Tá bom, legal, ela usa parâmetros, até aí tudo bem, mas que tipo de parâmetros? Como que isso funciona na prática, né? Então, vamos lá. Imaginem que nós vamos implantar uma torre telefônica, uma torre da NET, né? E para fazer essa implantação, a gente tem a torre e a gente precisa realizar o cabeamento de 1.000 metros, 1.000 metros de cabo. Legal, quais são os parâmetros que eu tenho aqui? Eu tenho um parâmetro que um técnico meu, ele consegue cabear 25 metros em 1 hora. Legal, então se eu tenho um técnico e 25 metros ele faz em 1 hora, 1.000 metros ele faz em quantas horas? Então, um técnico, ele vai gastar 40 horas para cabear 1.000 metros. Consigo fazer essa regrinha. E aí eu tenho essa estimativa. Se fossem 2 técnicos,
eu poderia levar 20 horas para fazer o cabeamento desses 1.000 metros, né? Nem sempre colocar mais recursos significa reduzir tempo. Tem situações em determinados projetos, ou até mesmo na vida, que não é produtivo, que não possibilitam você simplesmente ir lá e colocar mais recursos, né? Tem atividades que dependem uma das outras, que você precisa que uma atividade seja concluída para começar a outra, você não consegue colocar pessoas para trabalhar em paralelo, né, e ganhar tempo. Agora, existem situações que é possível e aí você ganha tempo, né? Vamos dar um exemplo assim bem básico, né? Uma mulher, ela leva 9 meses para gerar um filho, né? Eu não consigo colocar 9 mulheres para gerar um filho em um mês. Então, né, basicamente essa situação aí que a gente pode se deparar no dia a dia, e não conseguir fazer essa compressão por conta de limitações técnicas do próprio projeto. Essa estimativa paramétrica, eu dei um exemplo bem bobinho aqui, né, do técnico para o cabeamento, mas eu posso complicar um pouco o cenário e contar com outros parâmetros. Por exemplo, né, eu falei ali da torre, né, um técnico leva em média 1 hora para cabear 25 metros, beleza. Mas eu considerei aí um cenário X, né? Vamos supor que o cenário ele comece a mudar e a torre esteja em cima de um morro, né? Que tenham várias casas nas redondezas, né? Que tenham ali locais perigosos, né? De risco para fazer o cabeamento. Então, possivelmente, essa métrica de 25 metros em 1 hora, ela pode ser reduzida. Então, eu conto com parâmetros adicionais, né, para considerar na minha estimativa. E aí, com isso, esse tempo ele pode ser reduzido ou pode ser aumentado, né, mediante esses fatores que você vai utilizar como parâmetro para fazer estimativa. Por isso que se chama estimativa paramétrica. Legal? Depois, nós temos a estimativa de 3 pontos, que também é conhecida como estimativa PERT, que também é uma estimativa bem usada. Estimativa de 3 pontos nada mais é do que você considerar 3 cenários para fazer as estimativas do seu projeto. Então, você vai considerar um cenário que é o mais provável, um otimista e um pessimista para fazer a estimativa dos 3 pontos, tá? Por isso que ela tem esse nome. Como exemplo, vamos pensar que eu vou reformar o recanto do guerreiro lá em casa. Então, estou pensando, né? Estou querendo deixar o meu recanto assim, ó, igual dessa imagem. Então, eu vou precisar fazer alguns revestimentos, trocar piso, quero revestir minha churrasqueira, quero colocar um forno a lenha lá, né? Quero deixar um recanto bem bonitinho para o final de semana, para poder curtir com os amigos. Num cenário otimista, vamos considerar aí que a gente consiga finalizar essa reforminha, em 10 dias. Num pessimista, 30 dias, né? Porque eu preciso cobrir lá a área do recanto, eu moro em Joinville chove bastante, né? Se chover o mês inteiro, complicou minha vida, né? Pode ser que eu não consiga em 10 dias, não. Mas se tudo der certo, 10 dias, estou com o recanto pronto para chamar os amigos. Mas o mais provável é que em 15 dias a gente consiga fazer essa reforminha aí, porque Joinville chove bastante, provavelmente vai chover nesse período, eu vou perder uns dias ali com o meu pedreiro e tudo mais, mas 15 dias eu acho que dá, tá? Como é que seria essa estimativa dos 3 pontos? Tem uma formulazinha aí que a gente precisa fazer para ter uma situação aí, um número que seja, né, mais próximo da realidade. Então, basicamente, o que eu vou fazer na estimativa de 3 pontos vou pegar o número pessimista de dias, 30 dias, mais 4 vezes o mais provável, que eram 15 dias, mais o otimista, que eu tinha colocado 10 dias, que é o que eu quero, né, o que eu acho que dá, e eu vou somar isso tudo, vou dividir por 6. Com isso, eu vou ter um resultado, né? Eu vou pegar aqui 30 mais 4 vezes 15, mais o 10, vou somar isso tudo, vou dividir por 6, e aí eu vou ter um resultado de 17 dias, né? Que é o mais próximo aí da realidade, considerando essa estimativa dos 3 pontos. Legal?
também é um critério bem interessante para vocês usarem no dia a dia para fazer estimativas. Depois, eu tenho um outro cenário que pode ser usado, que é a estimativa técnica do bottom-up, que ela consiste basicamente em você decompor o trabalho do teu projeto em partes menores, e essas partes menores vão totalizar o esforço total do projeto, né, que é o que está lá em cima, né? Então, você começa a decompor as partes menores, você vai de baixo para cima, né? Até que lá no projeto você vai ter o total de esforço, você vai ter o escopo completo do projeto e o custo completo. Então, uma técnica bem bacana também, depois eu vou entrar em mais detalhes com vocês. Mas aqui eu dei o exemplo da casa da Maria, onde eu fui fazendo a decomposição, né? Da preparação do terreno. Dentro da preparação eu tenho topografia, terraplanagem, demarcação. Dentro da terraplanagem eu tenho o corte, o aterro. Então eu vou fazendo essa decomposição, né, em pacotes de trabalho. Dentro dos pacotes eu tenho as tarefas, as atividades que precisam ser entregues. Então também é uma forma, né, eu conseguir ser mais assertiva na minha estimativa e conseguir entregar a casa da Maria com sucesso, evitando imprevistos, né? Então, é uma questão bem interessante. E depois tem a técnica de top-down, que é uma estimativa baseada em pesos, que também é uma estimativa legal, talvez não seja tão usada assim, mas basicamente aqui tu vai ter um projeto, né? Que você vai dividir ele em pesos. Então, vamos pegar o mesmo exemplo da casa da Maria, né? Se eu for considerar a parte de preparação do terreno, é 20% total do tempo do projeto. Para fazer a alvenaria, nós vamos gastar 40% do tempo total do projeto. Para fazer o acabamento, nós vamos gastar 40% do tempo total do projeto também. Então, eu vou decompondo as partes do meu projeto em percentuais, em pesos, para que quando eu tiver um projeto semelhante, eu possa usar esses pesos como base para fazer novas estimativas, né? Então, basicamente, é assim que eu vou fazendo a decomposição, eu vou utilizando esses critérios para fazer estimativa. Só que daí eu vou fazendo a estimativa de cima, ou seja, do começo do projeto para baixo, ok? Qual que é o benefício disso tudo, então, pessoal? O benefício de você fazer essas estimativas é que você vai ter previsibilidade nas entregas. Se você não planeja, se você não faz as estimativas de forma coerente, você vai levar um susto no teu final do projeto, ou até no mês você vai ser pego de surpresa. Você vai ter eficiência no teu negócio, né? Se o teu negócio é construir casas, se o seu negócio é implantar projetos de consultoria nos seus clientes, se o seu negócio é fazer jobs, né, para os seus clientes, você tem uma agência, tudo isso, né, todas as técnicas que eu mencionei vão ser positivas, né, para você conseguir fazer essas estimativas. Você vai ganhar em produtividade, você vai conseguir otimizar tempo, ter um planejamento mais ágil. Só que fazer isso sem o apoio de uma ferramenta é algo um pouco complexo. A gente recomenda que você tenha uma ferramenta dentro da tua empresa, nem que essa ferramenta seja um quadro que você vai pegar a parede da tua empresa, né? Vai colocar lá post-its com as tarefas e vai escrever lá, vai fazer a mensuração de tempo, né? Escopo, vai fazer a mensuração de custo. Então, é importante que você tenha uma ferramenta, seja ela qual for, nem que seja um quadro, né, físico na tua empresa, um Excel, né, ou algum software mais robusto, mas fazer estimativas sem o apoio de uma ferramenta fica um pouco complexo, né? Você fica sem controle, sem gestão. Então, como exemplo prático, eu vou usar o Art, que é o software aqui da EWAX, né, que nós usamos aqui dentro da empresa, software próprio nosso, para explicar um pouquinho desses conceitos que nós vimos há pouco. Legal? Deixa eu trazer aqui em tela o Art. Já deixei aqui algumas telinhas abertas para vocês. Então, quando eu estava dando o exemplo da técnica de estimativa de bottom-up, estava me referindo a essa função aqui. Basicamente, eu estou usando a função de EAP,
onde eu vou decompondo a casa da Maria em partes menores, mais fáceis, para que eu faça a mensuração dos itens que estão dentro delas. Também fica mais fácil para que eu faça a gestão, né? É muito mais fácil eu fazer gestão de todas as tarefas necessárias para entregar o pacote do aterro do que eu gerir a casa da Maria como um todo. Então, se alguma coisa não andar conforme planejado aqui, eu consigo tomar ações, né, para evitar que eu perca o prazo que eu acordei lá com a dona Maria, né? Que ela já está combinando com o pessoal da mudança, né? Já está fazendo todo o planejamento dela para ela poder se mudar para casa nova também. Então, tem que honrar esse prazo, né? Então, essa técnica me ajuda a eu ter uma assertividade um pouco maior. Então, vamos supor, eu dividi aqui em preparação do terreno, fundação, alvenaria, mas faltou dividir aqui a parte do acabamento, né? Dentro do acabamento, eu poderia fazer subdivisões, né? Eu posso dividir aqui em acabamento da sala barra cozinha conjugada. Eu poderia fazer o acabamento dos dormitórios. Poderia dividir em acabamento do banheiro. E assim sucessivamente, né? Dentro de sala cozinha, eu poderia ter uma outra divisão que seria a parte de pintura, né? Então, eu posso ir estruturando de uma forma que fique fácil de eu olhar aqui e saber, pô, tudo que eu preciso fazer em pintura, eu tenho que contratar um pintor, eu tenho que fazer orçamento, eu tenho que comprar materiais, eu tenho que escolher cores, eu tenho que buscar referências, enfim, eu consigo fazer as estimativas aqui de tudo que precisa ser feito para que eu tenha, né, um acabamento da pintura da sala barra cozinha conjugada, né, no padrão aqui que está dentro do meu escopo. Tá? Então, percebam que as coisas estão todas interligadas, né? Então, se eu não fizer a estimativa das tarefas, não determinar direito os prazos, né? Eu vou ter problema aqui com o prazo, que eu acordei com a Maria, posso ter problema de qualidade, que está relacionado a escopo. Então, as coisas estão todas muito bem amarradas. E se eu não faço esse processo direito, no final eu vou ter um previsto, vou ter sustos, né? Vou ter desconforto, vou ter situações desagradáveis aí no projeto. Tá? Depois que eu faço essas quebras de pacotes, para que eu chegue no trabalho total do projeto, eu preciso ir mensurando as pequenas ações dentro de cada um dos pacotes. O Artia, ele conta com o apoio de ferramentas de cronograma que me ajudam a fazer esse planejamento, né, num nível de detalhe bem legal. Então, por exemplo, ó, aqui estão todos os pacotinhos que nós criamos juntos. Daí, dentro do acabamento, olha, na sala barra cozinha conjugada, eu criei a etapa de pintura. E aqui dentro é que eu vou criando as ações, olha. Vou colocar aqui, orçar pintores. Vou criar uma outra que é contratar pintor escolhido. Vou colocar uma outra aqui que é comprar materiais. Vou colocar mais uma outra que vai ser realizar a pintura. Depois mais uma outra que vai ser conferir entrega da pintura. E assim por diante. Depois que eu defino o que precisa ser feito, eu vou definir início e fim, ou seja, o prazo de entrega de cada um desses itens, né? Para orçar o pintor, eu vou começar a fazer isso hoje e eu espero até sexta-feira ter todos esses orçamentos em mãos. Percebam, olha, que aqui no ladinho, a barrinha da linha do tempo começa a ser demonstrada, né? Beleza, tem os 3 orçamentos aqui na sexta-feira. Na sexta mesmo eu vou escolher o pintor. Então, eu vou colocar aqui, contratar pintor escolhido. Depois, na semana que vem, eu vou utilizar aqui do dia 1º até a sexta-feira do dia 5 para comprar os materiais, ó. E o meu cronograma, ele começa a ser construído, olha. Aqui, para realizar a pintura, com os materiais na mão até o dia 5, eu acredito que em uma semana, pelo que eu conversei com o pintor, ele consiga me entregar, né, a sala barra cozinha toda pintada. Então, vamos colocar aqui até o dia 12. E daí, no dia 12 mesmo,
eu faço a conferência da pintura da sala barra cozinha conjugada para ver se está tudo certinho, né? Então percebam que a casa da Maria começa a sair do papel, né? Começa a sair da minha mente, na verdade, ir para uma ferramenta e eu começo a ter uma visão do tempo onde eu consigo fazer um planejamento mais assertivo, né? Se eu tiver algum impacto aqui, ou seja, poxa, eu achei que em 3 dias eu conseguiria fazer os orçamentos, mas eu tô ligando para todo mundo hoje, o pessoal tá me dizendo que consegue me passar o orçamento só semana que vem, né? Aí, com o apoio de uma ferramenta, fica um pouco mais simples de você fazer essa gestão. Porque se você tem tarefas que estão todas interligadas, olha, umas com as outras, o que acontece? Não vamos conseguir entregar o orçamento aqui dos pintores até a sexta-feira. Deixa eu dar um zoom para ver se facilita. Ó, não vou conseguir. Opa, dei zoom demais. Não vou conseguir entregar esse orçamento aqui até a sexta-feira. Os pintores estão todos me pedindo até segunda, terça-feira da semana que vem para me passar o orçamento. Então, eu venho aqui e aumento o término previsto dessa atividade e automaticamente as sucessoras são jogadas para frente. Ó. Vamos ver como é que fica? Ó. Vamos jogar para dia 1º aqui. Ó. Percebam que as atividades que estão ligadas na sequência, as sucessoras já são alteradas de forma automática. Então, as ferramentas, elas estão disponíveis no mercado para ajudar, né, nessas questões de planejamento. Para projetos mais simples, né, às vezes um Excel resolve, um quadro resolve, né, mas quando a gente está falando, de repente, de uma construção de uma casa, projeto de uma implantação de uma ferramenta, de uma consultoria aí mais robusta, fica um pouquinho complicado fazer isso no Excel, fazer tudo isso na mão, tá? Até porque depois as pessoas vão começar a executar aquilo que você delegou a elas, né? Por exemplo, fazer a pintura não vai ser minha responsabilidade, vai ser responsabilidade do pintor Seu Zé, que foi o pintor escolhido. Ele me deu esse prazo, mas ele pode atrasar, e ele mesmo pode alimentar esse andamento das tarefas aqui na ferramenta e essa visão ser construída, né, online, para que eu possa fazer o acompanhamento. Então, essa é uma das vantagens. Depois eu separei aqui uma outra telinha para vocês acompanharem comigo, que é uma telinha de acompanhamento de entregas, que também é uma telinha legal, que possibilita que você acompanhe numa linha do tempo, né, de quando até quando é a duração de cada etapa desse meu projeto, né? Então, por exemplo, para fazer a fundação da Casa da Maria, ó, vai daqui até aqui, então eu consigo fazer esse acompanhamento de uma forma bem legal também, tá? Deixei também uma telinha da EAP, né, ou WBS, que é o termo conhecido em inglês, para que a gente possa enxergar o solar dos gerânios, que é a construção de um prédio, né? Todas as etapas necessárias, o que está verdinho é o que está no prazo, né? Se tiver cinzinha, não tem prazo estimado ainda. Então, consigo ter essa visão na linha do tempo também. E deixei aqui uma visão também de um cronograma já mais prontinho, para mostrar para vocês as tarefas, ó. O que está verdinho já está entregue, então esse retorno visual começa a aparecer para vocês. E aí, assim, se você quiser ver isso de uma outra forma, também dá. Deixa eu mostrar aqui para vocês a função de Kanban, que nada mais é do que um quadro online, né, para você ver tudo que você precisa entregar dentro do solar dos gerânios, tudo que já foi entregue. Ah, entreguei isso aqui, ó, joga para o quadrinho do lado. Também é legal, um exemplo bem simples, né, do que está pendente, que está encerrado. Se eu quisesse ter um outro parâmetro aqui, que seriam as demandas em andamento, eu poderia ter mais uma coluna aqui que também me facilitaria esse planejamento, né? Então, tudo isso ajuda, tudo isso traz retorno visual positivo aí para a tua empresa, né? E sem o apoio aí de técnicas de planejamento, sem esse conceito, né, do que é estimativa, todas as técnicas que podem agregar no dia a dia aí, fica complicado a gente ser assertivo no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente faz, né, esse planejamento, faz o uso dessas técnicas, mas não conhece o conceito todo que tem por trás, né? Que inclusive é mencionado lá no PMBOK, que é o guia referência aí de gestão de projetos. Então, esse embasamento aí é positivo, né? Ajuda a gente no dia a dia a ser mais assertivo nas entregas dos nossos projetos.
Agora eu fico aberta às dúvidas. Eu tenho aqui questionamento de pessoas perguntando: eu não vi onde é esta ferramenta. Pessoal, a ferramenta que eu mostrei foi essa aqui, ó, artia.com. Existem várias, tá? Não tô querendo fazer propaganda aqui para vocês, mas eu tô mostrando uma que a gente usa bastante aí no dia a dia, então eu posso falar com fundamento, mas eu conheço outras também no mercado, já usei também Excel, já usei quadro físico na empresa, peguei a parede, coloquei, dividi em colunas ali, né, coloquei um papel pardo atrás, né, dividi em colunas, e aí coloquei post-its, também funciona, é bem visual também, se tu não tem nada, né, e quer começar, talvez a melhor alternativa seja começar dessa forma, colocando um papel pardo aí na tua parede, né, dividindo isso em colunas, colocar lá tudo que tem pendente, em andamento, concluído, e aí você vai colocando post-its dentro dessas colunas com os requisitos, vai fazendo estimativa de tempo dentro dos post-its mesmo. Então já dá uma boa ajuda, né? Fazer estimativas assim também. E aí você vai contando com o apoio daquelas técnicas, né? Vou implantar um software numa empresa. Vou pegar aqui um consultor meu experiente e vou perguntando para ele, para fazer isso, quanto tempo? Isso, quanto tempo? Vou colando os post-its lá no quadro físico mesmo na tua empresa. Então, é uma boa alternativa. Se você já usa um quadro físico, quer usar Excel, também dá. Hoje em dia tem planning online que tu consegue colocar, né? E aí tu pode trocar informação com a equipe, também ajuda muito. É importante tu ter uma ferramenta. Agora, qual vai ser? Aí cabe a você, né, a sua equipe, decidirem qual que é o melhor recurso, tá? Tem mais perguntinhas aqui? Deixa eu ir passando por elas. O organograma fica dentro de qual parte do Artia? Uma pergunta. O organograma que você se refere, eu acredito que seja EAP, Joseph. Você precisa passar o mouse sobre o projeto e clicar aqui, ó, EAP. Aí vai aparecer aquela figura que se assemelha a um organograma. Eu acho que é o que você está se referindo. Pode ter uma cópia da apresentação dos modelos das técnicas? Sim, essa apresentação aqui ela foi gravada, tá? A gente vai enviar o link depois para todo mundo que participou, mas eu posso te mandar o link dessa apresentação aqui sem problema nenhum, André. No caso, quando se tem um time de desenvolvimento e tem que estimar o que o time irá fazer, hoje faço uma média entre o dev de menor performance e o dev de maior performance. Isso é o certo? É uma outra forma de você fazer estimativa, né? Mas você pode usar aquela técnica dos 3 pontos, colocar lá pessimista, mais provável e o otimista, e usar a formulazinha lá do PERT para fazer estimativa, César. É uma alternativa legal. Para equipes de desenvolvimento, também tem algumas técnicazinhas aí que o pessoal usa, né? Quem usa a metodologia ágil, por exemplo, o Scrum, joga as cartinhas do Plan Poker, né, para fazer estimativa de cenários de uma sprint, por exemplo. Se tu tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, a gente pode ajudar com essas estimativas. A gente tem especialidade bem grande aí em fazer estimativa em times ágeis, em times de desenvolvimento. Se tu quiser, me manda um e-mailzinho também, depois a gente dá uma ligadinha para ti, para explicar um pouquinho mais no detalhe sobre como a gente trabalha aqui no time do Artia, por exemplo, no time da EUAX, com essas questões de estimativa. Mas tu pode usar 3 pontos, tu pode usar a própria questão da opinião de um especialista, né, para se basear, ter uma situação mais provável, por exemplo, e usar isso como referência, pegar projetos semelhantes, usar o histórico, né, da empresa, tudo isso pode te ajudar. Tá? E depois usar também a bottom-up para fazer a decomposição do projeto em partes menores, então tudo isso ajuda. O que o César falou é uma questão bem bacana, né? Nem sempre a mesma pessoa vai atuar na totalidade de uma funcionalidade. Dentro de uma equipe, tu tem pessoas que têm mais experiência e tem pessoas que têm menos experiência. E nem sempre tu pode delegar tudo, né, para clicar aqui, faz as coisas mais rápidas, né?
tem que formar a tua equipe também para que eles cheguem no nível daquele teu especialista. Você precisa distribuir de forma igual aí as tarefas, né? Então, você se depara com essas situações e, com certeza, tu vai passar por situações em que pessoas da equipe levam um pouco mais de tempo para entregar algumas tarefas. E aí, quando você vai fazer estimativa, tu tem que colocar algo assim mais realista, né? Pode ser que o mais provável não seja o que aquele cara vai te entregar, né? Mas aí a gente começa a entrar num conceito de esforço agregado no projeto. O que tu vai agregar é aquela estimativa mais realista, mais provável, né, para o teu projeto. Por mais que o cara gastou um pouco mais de tempo, tu não pode considerar para todas as atividades que, né, todo mundo vai levar mais tempo, né? Tu não pode usar o cenário pessimista. Então, tem um conceito aí de esforço agregado que é muito bacana para você poder fazer análise depois do projeto. Hoje a granularidade que tenho é a nível de horas, e os projetos chegam até 1000 horas. Sim, são projetos grandes, né? Então, mas a granularidade de hora é bacana, tá? Tu usar hora. Quando a gente está falando de projeto ágil, a gente acaba usando hora também. Só que quando o pessoal vai jogar o poker do Scrum, a gente tem meio que métricas assim, quando é um ponto, né, das cartinhas lá do poker, a gente considera 8 horas de trabalho de uma pessoa, então a gente faz meio que essas comparações, porque a gente já tem isso no nosso histórico, e aí isso ajuda a gente a fazer estimativa, aí todo mundo joga as cartas, né, e aí a gente chega numa estimativa em consenso com a equipe, então fica bem legal. O César está contando aqui que ele é pivô em vários projetos e às vezes até ele mesmo erra nas estimativas. Errar na estimativa acontece, viu, César? A gente pode errar mesmo, né? Essas técnicas, elas vêm para dar um reforço maior e a gente ter cada vez mais um nível de assertividade maior dentro dos nossos projetos. Mas, assim, você criar modelos de projeto pode ajudar bastante, porque assim, tu vai criar um modelo baseado em um histórico que tu tem, um projeto semelhante, e aí o que acontece? Depois que esse projeto for andando, conforme ele for sendo concluído, você precisa fazer o trabalho de lição aprendida, ou seja, tu vai olhar para aquilo tudo que tu planejou, tu vai ver o que tu errou, por que tu errou, e vai ajustar aquele modelo para que no próximo, aquela estimativa ela seja mais assertiva, né? Então, você precisa fazer essa lição de casa também, de sempre olhar para aquilo que foi feito, aquilo que foi planejado, por que foi planejado daquela forma, por que foi realizado, né, de outra forma, pegar as lições daquilo e computar isso para um novo projeto. Isso também te ajuda a melhorar a assertividade do teu projeto. O José perguntou aqui, bom trabalhar com 80% de eficiência? Está me questionando. Então, depende, assim, a gente teria que analisar um pouquinho o contexto, mas é uma métrica boa aí para a gente analisar. Tem gente também que trabalha, eu acabei não mencionando aqui, com reserva, tá? A reserva, na verdade, você vai estabelecer um percentual do projeto, né, que você vai utilizar como reserva, né, para ter reserva de esforço, de custo. E aí, se você vier precisar, você vai usar aquele buffer, digamos, né, para colocar coisas adicionais que não foram previstas, por exemplo. Tem um outro questionamento aqui sobre reestimativas. O César está me dando um exemplo aqui que acredito que muitos de vocês devem passar por isso no dia a dia, que a gente fez uma estimativa inicial, o projeto começa a andar, ele está falando aqui de projeto de desenvolvimento de software, e aí depois de um tempo, ele deu até o exemplo aqui de 3 meses, precisa alterar um componente, precisa reestimar o projeto. Então, geralmente isso acontece o tempo todo, tá, César? Porque, assim, muitas coisas podem acontecer durante o andamento do projeto. Por exemplo, né, você vendeu um projeto X para o cliente e no meio do projeto ele notou que ele esqueceu de pedir uma coisa que aumentou o escopo. Isso é normal. E aí você vai precisar incluir isso no escopo, vai precisar analisar o projeto como um todo, quais são os impactos, fazer uma reestimativa disso, né? Aí a gente entra num conceito legal que a gente pode falar num próximo webinar, que é o conceito de baseline de projeto, onde você vai salvar fotografias, né, de todos os seus planejamentos. Então, vou começar o projeto.
fiz todo o planejamento, acordei com todos os stakeholders, com todos os envolvidos, né? Aquelas datas, aqueles prazos, aquele escopo, aquele custo. Aí eu tiro uma fotinho, né? Salvo aquele acordo, ok? O projeto começou a rodar, várias coisas podem acontecer no meio do caminho, desde mudança de escopo, posso ter problema com equipe, e aí eu posso ter que replanejar o meu projeto, eu posso ter que repactuar um prazo, né? E aí, baseado nisso, eu vou precisar fazer ajustes no meu cronograma, e aí vou precisar salvar uma nova linha de base. E essas linhas de base me ajudam a gravar essas memórias, né, ao longo do tempo e saber tudo o que aconteceu com o projeto, porque muitas vezes, né, em mudança de escopo, com o cliente envolvido no projeto, às vezes eu estou falando aí de projeto de 1, 2 anos, e quando chega no final do projeto, o cliente nem lembra que ele pediu para mudar o escopo lá no começo, que isso acrescentou mais X horas no projeto. Então, você ter esse histórico te ajuda muito, né? Principalmente quando tu está falando aí de projetos onde você acaba vendendo para o teu cliente horas, né? Então, aí você precisa aí de um controle bem legal. O Álvaro me colocou aqui, ó. Em projetos de desenvolvimento de novo produto, por se tratar de pesquisa e desenvolvimento, tenho a necessidade de reorganizar o planejamento, uma vez que as entregas acabam sendo sucessivas. Tá, entendi. Tu tem a necessidade de reorganizar o planejamento porque tu tem uma atividade que depende de várias outras, né, que são as sucessoras. Então, se essa atividade ela acabar atrasando, aí você vai perder o prazo das próximas. Então, você tem a necessidade de se reorganizar. Aí, com essa reorganização, Álvaro, talvez para ti seja bem positivo usar aquele recurso que eu mostrei lá no começo, na casa da Maria, que é a dependência entre atividades, que aí, se porventura uma atrasar, você só altera a data da que atrasou e a ferramenta recalcula as próximas datas para você. Deixa eu criar aqui duas para te mostrar um exemplo de novo. Ó. Vou colocar aqui A, B, e aí tu tem mais ou menos essa situação aqui, né? Uma dependendo da outra, essa aqui atrasou, a outra vai atrasar também, né? Existe um conceito bem legal que a gente pode conversar num próximo webinar também, sobre caminho crítico do projeto, que nada mais é do que o caminho que percorre o teu projeto de início a fim, que não possui folga. Ou seja, se atrasar uma dessas atividades que fazem parte do caminho crítico, você vai perder o prazo final do teu projeto, tá? Possivelmente você vai perder, né? Existe uma grande chance disso acontecer. Então, o que acontece? Se essa atividade de pesquisa e desenvolvimento não fizer parte do caminho crítico, ok, você consegue, né, ter uma flexibilidade maior para ir trabalhando com as sucessivas, com as sucessoras. Agora, se ela faz parte do caminho crítico, aí a análise que tu tem que fazer é o que eu posso fazer para recuperar aquele tempo perdido? Será que eu consigo colocar uma outra pessoa, né, numa atividade sucessora para ir começando aquela atividade antes de eu terminar a minha e a gente se encontrar no meio do caminho, né? Existem técnicas aí que tu pode fazer para tentar comprimir o teu cronograma, ok? No Art, eu consigo, além de ter a parte de estimativas e cronogramas, ter o controle documental do projeto? Sim, você consegue sim, dá para inserir arquivos, tu tem uma wiki que tu pode colocar informações, tem um campinho para colocar últimas informações do projeto também, então é bem interessante. Os projetos acabam tendo tempo de 3 a 4 anos de desenvolvimento. Ah, entendi, de pesquisa que tu tá me falando aí, né, Álvaro? Ó, Álvaro, se tu quiseres também, me manda um e-mail, a gente pode dar uma ligadinha pra ti pra trocar trocar uma conversa aí, trocar experiência, poder te ajudar também aí no teu planejamento, tá? O César está me perguntando questões de aprovações aqui no Arte. Então, a gente tem algumas coisinhas que podem ser feitas, né? Não necessariamente um workflow, tá, César? Mas tem alternativas aí bem legais que você pode usar. Então, o Álvaro está me perguntando qual seria a melhor forma de medir os KPIs para este caso. Tem várias formas de fazer a medição, tá, Álvaro? Eu precisaria entender um pouquinho mais a fundo, assim, a tua dor, né?
onde é que tu quer melhorar para a gente poder pegar alguns indicadores aí chaves para o teu projeto, sabe? Caminho crítico é um indicador legal, eu posso olhar o prazo baseado na linha de base, eu posso olhar o esforço baseado na linha de base, eu posso olhar um gráfico de burn down, posso olhar um gráfico de curva S do meu projeto. Tudo isso eu tenho aqui no Artia, mas eu precisaria dar uma conversadinha contigo, entender um pouquinho melhor para te ajudar aí em alguns indicadores que possam te dar a direção aí do teu projeto. Beleza? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui no webinar, foi muito bacana, a gente conseguiu trocar experiências. Obrigada, um bom restinho de dia para todos. Abraço, tchau, tchau.